porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Muito bom dia, família Rio! Que manhã tão linda! Sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração especial de Páscoa. É uma alegria estar aqui com vocês. Então eu quero dizer para você que nesse momento está nos assistindo, compartilha essa live, compartilha esse link com o maior número de pessoas possíveis. Compartilha, não deixa de compartilhar essa alegria, esse privilégio. Deus falará aos nossos corações hoje. Hoje é dia de celebrar o Senhor, de celebrar a sua ressurreição, celebrar a sua morte, porque morremos com Ele, mas também ressuscitamos para a vida. Então compartilha, você que está junto dos seus familiares e ainda sente falta de outras pessoas, vai convidando o maior número de pessoas para que juntos possamos celebrar esse momento tão especial. E olha, prepara aí também os elementos para que possamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Logo mais em nossa celebração, vamos vivenciar e celebrar esse meio de graça que é a ceia do Senhor. Então prepara o seu coração, se ajusta aí onde você está, será um tempo muito precioso na presença do Senhor. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos é pra ti, Senhor. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. A honra, a glória, a força e o poder. Toma o teu lugar, Senhor. Aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida
Jesus eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Quero convidar você a declarar isso. Diga: digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Graça tão maravilhosa, graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que toda iniquidade, é revelação do amor do Pai. Oh, Jesus eu canto, oh que tremenda graça, oh que infalível amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça. A palavra de Deus nos diz que quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou. Nós somos resgatados pela graça, nós somos livres pela graça, pelo sangue que foi derramado por Jesus naquele dia. Ele nos libertou. Nasci a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu condenado.
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era condenado, era eu. Éramos nós que devíamos estar ali na cruz. Era eu, mas Ele tomou o nosso lugar. Condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Sondamos amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Sondamos amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Condenado era eu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, trata sobre um tema muito central da fé cristã, sobre ressurreição. E no verso 19 ele diz que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em outra versão vai dizer, somos os mais miseráveis. Hoje estamos celebrando a morte, mas também e principalmente a ressurreição de Jesus. E isso faz toda a diferença em nossas vidas. Talvez em nenhuma outra geração, em nossa geração, temos ouvido falar tanto a respeito da morte, tanto cheiro de morte. Mas eu quero que você saiba nesse momento que em Cristo temos a oportunidade de olhar para a morte e fazer cara de ressurreição. Então eu quero convidar você a nesse momento juntar-se à sua família, a nesse momento buscar o Senhor que nos deu vida e vida eterna. Temos essa esperança, a esperança da vida eterna. A morte não pode jamais ser uma má notícia para quem caminha com Jesus. Quem caminha com Jesus não teme a morte, porém, porque a morte já foi vencida naquela cruz maldita que se tornou bendita para nós. Então o convite agora é para que você esteja ao lado da sua família. Se você não tem condições de estar ao lado da sua família nesse momento, que você possa, sozinho aí onde você está, buscar ao Senhor. Que você possa colocar diante dele todos os seus anseios, todas as suas súplicas, todas as suas dores, todos os seus traumas, os seus medos, e colocar diante do Senhor esse que é único, digno de receber glória, honra e louvor. Deus, obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado porque foi numa manhã como essa que tu ressuscitaste, Senhor. E na tua ressurreição também ressuscitamos. Mas antes, Pai, tu morrestes naquela cruz e também morremos contigo. Deus, obrigado, Jesus, porque tu nos dá esperança do porvir. Não somente esperança no porvir, mas esperança no presente, hoje, aqui e agora. Obrigado, Jesus, porque tu faz dissipar, tu venceste a morte, e não somente tu venceste a morte, mas tu dissipa
todas as formas de morte. Tu dissipas, Senhor Deus, todas as formas e manifestações de morte. Deus, que haja vida no nosso caminhar, que haja vida nos lares. Deus, eu te rogo e te peço por aquelas pessoas que estão agora aos nossos olhos, aos olhos humanos, à beira da morte, em UTIs, em hospitais, em enfermarias, até mesmo aguardando leitos, Senhor, para que possam ser tratados. Tu que és vida eterna, Tu que tens o poder em Tuas mãos, Deus, age com poder nesse momento. Que essa manhã seja uma manhã especial, não por aquilo que podemos produzir ou que fazemos nesse momento, mas especial pela Tua presença entre nós, em nós. Visita cada lar nesse momento, Jesus. Batiza com a Tua presença cada lar, cada casa, cada pessoa que escuta, que assiste, que vê essa live, que possa ser alcançado pela Tua presença e que o cheiro da vida possa reinar onde quer que estejam, que o cheiro de vida que é Jesus, que é a própria vida, possa reinar nos nossos corações, fazendo dissipar todo medo, fazendo dissipar toda angústia, toda desesperança. Deus, cremos em Ti, Tu és a nossa esperança, cremos na Tua ressurreição e por isso, Senhor Deus, temos a garantia da vida eterna. Deus, nos abençoa nessa manhã, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque de nós mesmos não temos nada para ofertar, somos os mais miseráveis, somos miseráveis sem a Tua presença, mas é a Tua presença que nos enche, Pai, é a Tua presença que nos alegra. A alegria verdadeira é ultra circunstancial, Senhor, independe daquilo que temos, daquilo que venhamos a fazer, daquilo que venhamos a conquistar, mas está em Ti. Deus, eu te peço que batize com alegria os corações entristecidos. Eu te peço, Senhor Deus, que batize com esperança aqueles que não enxergam esperança no porvir, simplesmente porque não conseguem te enxergar no futuro. Deus, Tu és este que está no passado, no presente, aqui agora, estará além, no futuro também. Queremos Te adorar, Senhor. Recebe o nosso louvor nessa manhã. Recebe que cada coração possa ter a consciência de estar assentado na mesa. O teu sacrifício nos garante lugar à mesa, Pai. Pelos Teus méritos, pelo Teu sacrifício, Senhor, pelo que Tu fizestes. Obrigado, Jesus, porque estamos à mesa, sentados à mesa. Obrigado, Jesus, obrigado. Vem e enche esse lugar. Vem e nos inunda com a Tua presença. Vem e nos alegra o coração, alegra a nossa alma, aquieta o nosso ser, Jesus. Oh, aleluia, queremos Te agradecer, Senhor, queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer porque a morte não te suportou, não foi capaz de te segurar, Senhor. Onde está a morte, o Teu aguilhão? Onde está a morte, a Tua vitória? Tragada foi pela vida. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque Tu coloca em nós vida, e vida em abundância, Senhor, vida em abundância. Obrigado, Jesus, recebe mais uma vez esse culto. Recebe mais uma vez esse culto, que é um memorial daquilo que Tu fizeste por nós. Que é um memorial de um coração que é agradecido, de um coração que não anda aflito, porque sabe a quem pertence. Obrigado, Jesus. Visita cada lar, mais uma vez eu te peço. Visita cada lugar onde essa transmissão tem chegado. Cada vida nesse momento, Pai, vem abençoando. Abre as portas que precisam ser abertas, Senhor, e fecha as que precisam ser fechadas, porque bem sabemos que portas que se abrem são iguais às que se fecham, se fechadas ou abertas pelas Tuas poderosas mãos, Senhor. Queremos consagrar esse momento a Ti e Te agradecer por tudo que Tu já fizeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que alegria, meus irmãos, que alegria. Que alegria estar aqui, celebrando ao Senhor nesse dia. Eu quero dizer para você que a nossa igreja continua viva, atuante. A igreja é muito mais do que o espaço de culto.
A igreja somos nós em movimento. A igreja somos nós em obediência. E queremos te desafiar nesse momento e te dizer que nessas últimas 2 semanas a igreja não parou. A igreja tem intercedido, a igreja tem se submetido, a igreja tem alcançado e auxiliado tantas pessoas que nesse momento estão passando por privações em momentos de dificuldades. Nessas últimas 2 semanas, mais de 60 famílias da nossa igreja e também que não são da nossa igreja foram alcançadas. E essas pessoas foram alcançadas como fruto da generosidade de quem entende de que tudo aquilo que a gente tem não é nosso, somos apenas mordomos no Senhor e mordomos de tudo aquilo que Ele generosamente coloca em nossas mãos. Então eu quero te convidar nesse momento que você seja parte dessa igreja atuante, dessa igreja viva, dessa igreja que se move, dessa igreja que socorre, dessa igreja que ampara, dessa igreja que ajuda. Você pode fazer isso agora ofertando, você pode fazer isso dizimando, você pode fazer isso adorando ao Senhor com aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Então eu quero te convidar para que nesse momento, esse momento que é um momento de adoração, porque tudo que temos pertence ao Senhor, você possa fazer isso conforme Deus propôs no seu coração, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, sabendo que tudo isso Deus tem usado para a sua glória. Então eu quero te convidar ao som de uma bela canção da nossa Rio Band a ser parte daquilo que Deus está fazendo para além das circunstâncias, para além dos momentos, no tempo dele, o socorro dele. Então eu quero te convidar a ofertar, a ser parte e adorar o Senhor com aquilo que Ele te confiou nesse momento, em nome de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, numa salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz.
deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que eu escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que Cristo oferece, Ele é. Senhor, obrigado por essa manhã tão preciosa. Obrigado, Senhor, porque Tu nos permitiu estar nesse lugar celebrando a ressurreição. Celebrando, Pai, porque Tu és o nosso libertador
e aquele que possibilita que pessoas tão condenadas, perdidas, como nós, possam desfrutar da tua presença gloriosa e tão santa. Fica conosco, fala ao nosso coração, visita as pessoas que estão nesse momento conectadas virtualmente conosco em casa. E que a tua palavra, Senhor, possa encontrar endereço em cada um de nós e venha frutificar a 100 por 1. Esse é o desejo do meu coração. E eu sei também que é o dessa igreja que se encontra nesse momento em casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos celebrando a Páscoa. Numa manhã como essa, a grande bênção de Deus se estendeu a nós quando Jesus saiu daquele lugar de morte para a vida. Numa manhã como essa, a pedra do sepulcro rolou. O pano que cobria Jesus foi dobrado. Maria foi avisada pelo anjo e nós tivemos a mais preciosa afirmação: ele não está mais entre os mortos, ele vive. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto hoje que se encontra em Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler 4 versos e eu quero que você aí de casa possa nos acompanhar nessa leitura. O texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É interessante perceber que esse texto que nós acabamos de ler começa com uma expressão de conexão. Portanto, essa palavra conecta tudo que Paulo disse nos 2 primeiros capítulos com aquilo que ele pretende dizer. Em outras palavras, Paulo está fazendo uma profunda conexão entre a obra de Cristo e as aplicações práticas dessa obra para cada um de nós. E esses 4 versos nos lembram 3 coisas preciosas na fé cristã. A primeira delas é o anúncio de que Jesus morreu. E sim, nós sabemos que naquela sexta-feira da paixão, ele se entregou na maior declaração de amor da história. Ele morreu e não morreu para pagar os seus próprios pecados, ele morreu para pagar os nossos pecados. Morreu entre pecadores, mas morreu santo. Nós, olhando para esse texto, também vemos uma segunda importante afirmação que fundamenta a fé cristã. Não apenas morreu, mas também ressuscitou. Ele venceu a morte. Se você for aquela tumba que um dia hospedou o corpo do nosso Senhor Jesus, você não há de encontrar nenhum vestígio de corpo, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, e essa é a nossa esperança. Mas nós também, queridos irmãos, podemos celebrar porque aqui há uma promessa. Além do anúncio de que ele morreu, além da palavra esperançosa de que ele ressuscitou, nós também temos uma promessa, e a promessa é de que ele voltará. A fé cristã está centrada nessas 3 afirmações. Ele morreu por nós, ele venceu a morte ressuscitando, mas ele também trouxe uma promessa: eu voltarei, eu virei buscá-los. Algo que eu gostaria de que você notasse nesse texto é de que isso não acontece isolado e distante de nós. O que Paulo vai nos trazer aqui é a informação preciosa de que nós também estamos com ele nesse ato. O paradigma da união com Cristo nos faz perceber que esses eventos não estão distanciados da nossa realidade. Pelo contrário, Jesus não apenas morreu por nós, mas morreu conosco na cruz. Sabe, nós vemos nesse texto claramente a participação de cada um de nós na sua morte e ressurreição. Nós participamos disso. Sempre lembramos da morte e ressurreição de Jesus na Páscoa. E esse é um
precioso momento para a fé cristã. Mas eu quero também lembrar para você que não apenas Jesus morreu naquela cruz, mas juntamente com ele todos nós fomos sepultados. E juntamente com ele todos nós ressuscitamos. Romanos capítulo 6, verso 6 em diante diz: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Nós fomos crucificados com ele, diz Romanos, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Um outro texto que nos traz clareza acerca dessa união com Cristo na sua morte e ressurreição é Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz: fui crucificado com Cristo. Portanto, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A carta de Paulo aos Colossenses ainda nos dá, no capítulo 2, verso 12, mais uma clara noção de que nós estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. O texto nos diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui está dizendo, queridos irmãos, que nós fomos crucificados com Cristo. Portanto, a Páscoa não é um fato distante de nós, mas é algo que também nos pertence. Nós participamos da morte de Cristo e de sua ressurreição. Essa ideia está presente em todo o Novo Testamento. Páscoa, portanto, não é apenas a celebração da morte e ressurreição de Cristo, mas é também a nossa ressurreição juntamente com Ele. Nós temos muitas razões para celebrar, para nos alegrarmos, nós temos muitas razões para glorificar ao Senhor, porque o evento que hoje nós celebramos marcou a história, mas não apenas gera um impacto histórico para nós, gera um impacto profundo, espiritual em cada um de nós. A experiência de morrer com Ele e ser criado com Ele é, portanto, a base para o nosso status atual, como pessoas cuja identidade celestial é real e é segura. Nós temos uma nova identidade porque com Ele fomos ressuscitados. Portanto, o caminho de toda libertação espiritual passa por perceber a participação que nós temos na morte e ressurreição de Cristo. Paulo está nos mostrando onde nós estamos à luz da obra de Cristo Jesus. Juntamente com Ele, nós morremos e fomos ressuscitados para uma nova vida. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as implicações práticas para a nossa vida? Visto que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e também cremos que Ele voltará, quais são as implicações disso para nós? Eu quero trazer aqui pelo menos 3 aplicações que podem animar o seu coração. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, eu sei que as notícias são desafiadoras à saúde humana, eu sei que os nossos dias são cada vez mais ansiosos e desanimados, mas eu quero animar o seu coração com as 3 implicações práticas para nós daquela verdade de que Ele morreu, ressuscitou e voltará. A primeira implicação é de que sua morte me garante perdão para o meu passado. Sua morte garante perdão para o passado. Nossos pecados morreram com Cristo. Nós não precisamos mais nos preocupar com quem fomos, porque todo o nosso passado de pecado foi lançado no mar de esquecimento. Aquela dívida que outrora pesava sobre nós foi rasgada na cruz do Calvário. Foi paga quando Jesus, quando estava se entregando por nós, diz: está consumado.
Portanto, esse escrito de dívida, diz Colossenses, foi pago. Nossa dívida foi cancelada. Portanto, em Jesus, nós temos perdão para o nosso passado. Eu fui incluído na morte de Jesus e em sua ressurreição. Assim como todos caíram um dia em Adão, em Jesus nós temos a redenção. Assim como todos nós fomos representados na queda, no Gênesis, nós que cremos em Cristo Jesus, somos representados por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, eu quero dizer para você que temos uma razão para celebrar. Nós não podemos nos ocupar com as coisas do passado, porque elas já foram resolvidas na cruz. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e essa novidade de vida só é possível porque nós participamos da morte de Cristo. Nosso passado foi total e definitivamente perdoado na morte de Jesus. Somos nova criatura. Também quero te dar uma segunda implicação do sacrifício de Jesus. O que a morte de Jesus há mais de 2000 anos atrás tem a ver comigo e com você? O que nós podemos desfrutar desse ato tão singular? Sua ressurreição me garante presença para o presente. Se a sua morte me garante perdão para o passado, a sua ressurreição me garante presença para o presente. Sabe, queridos irmãos, eu sei que em momentos como esse nós temos a falsa impressão de que nós estamos sozinhos. Mas eu vim aqui animar você e dizer que mesmo em meio às dores mais profundas da alma humana, Ele é o divino companheiro do caminho. Ele está presente, Ele não está confinado nos espaços de morte. Ele transita entre nós, trazendo vida e vida abundante. A segunda implicação é de que a ressurreição de Jesus nos move para um presente acompanhado por Ele. Nós temos um Deus vivo que nos fortalece. O fato de nós sermos novas criaturas não quer dizer que nós não tenhamos ainda uma inclinação a pecar, não quer dizer que nossa alma às vezes vai de fato titubear, mas quer dizer que mesmo nas situações difíceis, Ele está conosco. É porque nós cremos que Jesus ressuscitou que nós não estamos sozinhos. É porque Ele venceu a morte que hoje nós podemos desfrutar de sua presença. Sabe, conta a história de que numa determinada tribo, algumas pessoas, para saírem da fase de criança, adolescente e transitarem para uma fase de maturidade, precisavam passar por uma cena de transição. Eles eram levados para um lugar escuro, uma mata distante, conduzidos pelo seu pai. E eles eram vendados, e eles precisavam passar com coragem, sem tirar aquela venda, por toda uma noite escura. E ao final, quando os primeiros raios de sol chegavam àquele lugar, ele poderia ser considerado pela sua tribo como alguém de coragem, de honra. Só que quando eles tiravam a venda, depois de uma noite ouvindo barulhos estranhos, pensando nos perigos que corriam, quando eles abriam os olhos e viam a realidade, percebiam que nunca, em nenhum momento, estavam de fato sós. Eles estavam acompanhados pelo seu Pai. Sabe, Deus está conosco. E o está porque venceu a morte. Está porque ressuscitou. A tumba está vazia. Portanto, a presença dele pode ser sentida entre nós. O processo de santificação é para nos fazer crescer e nos tornar aquilo que nós realmente somos. Nós temos muitos fracassos e medos ao longo do caminho, lutas e rebeliões, mas em todas elas, Jesus está conosco. Ele não apenas morreu, mas Ele também ressuscitou.
Sua vitória foi tão completa que ele não foi apenas suficiente para perdoar os nossos pecados, mas ele também é suficiente para nos acompanhar e nos fortalecer no nosso dia a dia. O texto nos diz: porque morrestes com Cristo, a nossa vida está oculta em Deus. É interessante perceber que o mundo não nota a diferença. Aos olhos humanos, nós estamos vivendo as mesmas cenas da mesma forma que os demais. Mas a nossa vida está oculta em Deus, e é nessa intimidade, aos olhos de Deus, que nós já somos cidadãos da mansão celeste. Nós já somos aqueles que foram escolhidos para desfrutarem da companhia de Jesus. Portanto, na participação da morte e ressurreição de Jesus, nós temos um Deus presente em nosso presente, nos dando vida, nos dando força e nos ajudando a conquistar as vitórias em meio às lutas dessa existência. A terceira implicação que eu gostaria de trazer para você é de que a morte de Cristo nos traz perdão para o nosso passado. A ressurreição de Cristo nos traz presença para o nosso presente. Ele é o nosso companheiro, mas também a sua volta me garante esperança para o futuro. A sua volta é a nossa esperança. Queridos irmãos, quase todos os medos e ansiedades que nós temos são projeções distorcidas acerca de um futuro que quase nunca acontece. O fato é de que nós estamos em um momento delicado e várias pessoas são tomadas por ansiedade, por medo. Portanto, é necessário lembrar que não apenas ele morreu perdoando os nossos pecados, não apenas ressuscitou, sendo o nosso divino companheiro do caminho, mas ele também está entre nós, alimentando a esperança de que um dia voltará para nos buscar. Portanto, nós temos razões para, mesmo em meio ao caos, desfrutar da presença e da promessa de Deus. Certa vez uma criança lia empolgada um livro de suspense e não sabendo se teria condições de ler toda a história, visto que a sua mãe já lhe cobrava dormir, apagar a luz, ela foi para o final da história e descobriu como a história terminava. Portanto, ela conseguiu dormir tranquilamente, porque embora não sabia o que ia acontecer, o fim já era certo. Nós não sabemos o que vai acontecer em nossos dias, mas nós já sabemos como será o fim dessa história. E o fim dessa história é Jesus vindo buscar a sua igreja, não mais em forma de um bebê, mas de um rei glorioso. A Bíblia nos diz que ele voltará para nos buscar, e essa é uma promessa irrevogável. A sua palavra não volta atrás. Portanto, nós podemos esperar, e mesmo sabendo que os dias são difíceis, mesmo não sabendo o que acontecerão neles, nós sabemos que Jesus há de voltar, porque nós conhecemos o final dessa história. E no final dessa história, eu e você seremos revelados, diz o texto. Nós seremos revelados com Cristo. Um dia, nós seremos revelados como os co-herdeiros de Cristo. Agora, nós estamos tão parecidos com os demais, mas um dia nós subiremos com Jesus. O texto diz: quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Nós participamos da morte de Cristo. Nós participamos da ressurreição de Jesus. Mas nós também seremos manifestados com Ele. Na participação da morte e ressurreição, nós também desfrutamos de um futuro que está garantido. Nele nós temos esperança. O texto faz um apelo a cada um de nós. Paulo, por 2 vezes, parece alertar a igreja de que nós precisamos buscar as coisas do alto. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Isso parece nos ensinar de que nós
Temos que olhar para as coisas daqui da terra, sabendo do fim da história, interpretando de uma maneira diferente. Como nós estamos acompanhados por Deus, como nós morremos em Cristo, como nós ressuscitamos por uma nova vida. Agora nós podemos pensar nas coisas do alto e ressignificar as coisas daqui da terra. De certa forma, Paulo está ecoando aquilo que Jesus já havia ensinado no Sermão da Montanha: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as vos demais coisas serão acrescentadas. Algo interessante que eu gostaria de lhe fazer notar: o modo indicativo fundamenta o imperativo. Aquilo que Jesus fez fundamenta aquilo que nós podemos e devemos fazer. Isso é totalmente diferente de qualquer outra perspectiva religiosa. Em todas as estruturas religiosas conhecidas, nós precisamos colocar primeiro os imperativos para depois colocar os indicativos. O Evangelho diz aquilo que foi feito para depois nos dizer aquilo que nós precisamos fazer. Ele fez primeiro, Ele fez por nós. Paulo faz um apelo: ponham a sua mente, os seus pensamentos nas coisas do alto. Desfrutem das coisas do alto. Sabe, os estudiosos dizem que nós temos entre 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Quem dera a maioria deles não fosse de ansiedade, mas da confiança de que Ele ainda ocupa o trono, de que Ele morreu por nós e nos trouxe perdão, de que Ele ressuscitou e agora nos traz companhia, e de que um dia Ele voltará para nos levar à sua presença, e essa promessa já nos traz esperança. Eu sei que os dias são difíceis, mas eu vim aqui te dizer: tire a sua mente do túmulo, pare de lamentar as sextas-feiras da tragédia. Eu vim aqui convidar você a colocar os olhos na esperança. Um dos textos que me chama a atenção são os discípulos de Emaús. Eles provavelmente viram Jesus fazer milagres, viram os sermões de Jesus, aprenderam, caminharam com Cristo. Mas um dia ficou marcado em sua história, onde um pseudo fracasso, uma tragédia inesperada acontece. A sexta-feira da frustração. Aquele que parecia ser o Messias, o Salvador, agora estava pendurado entre ladrões, morto, numa sexta-feira. Eles guardaram aquelas cenas e pensaram nelas todo sábado. Pensaram nelas todo domingo, até que no fim da tarde, enquanto voltavam para Emaús, lugar onde possivelmente estavam pensando em retomar a sua vida, em desistir da caminhada com Jesus, em fugir de toda esperança, em assumir o desespero. Quando caminhavam para Emaús, eles receberam uma presença ilustre e poderosa, que embora não fossem capazes de discernir, sentiam aquecer o coração. Era Jesus, o divino companheiro do caminho, fazendo com que eles tirassem os seus olhos da sexta-feira da dor, fazendo com que eles parassem de contabilizar as mortes e agora olhassem para um anúncio de ressurreição, para a presença da esperança, para o companheiro do renovo, Jesus. Eu quero convidar você a tirar os seus olhos das sextas-feiras, da tristeza, da dor, da decepção, do fracasso. É domingo, é manhã do domingo. Jesus ressuscitou e está entre nós. Ponha os seus olhos no domingo da esperança. Eu sei que a mídia tem feito um grande apelo para que nós possamos contabilizar as mortes e as tragédias. Nós lamentamos por todas elas. Essa semana
o Brasil passou de 300 mil pessoas que não estão mais entre nós. Mas eu, queridos, quero convidá-los a não apenas contabilizar as tragédias, mas a contar as bênçãos, os milagres e a relembrar da presença de Jesus. Não alimente os seus pensamentos da sexta-feira da tragédia, mas alimente hoje a tua mente com a esperança do domingo da ressurreição. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Eu quero falar para você agora, que ainda não partilha da presença de Jesus, da esperança de Jesus, do perdão de Jesus. Hoje é o seu dia. Está acessível para você. Você pode desfrutar disso hoje. Hoje é o domingo do encontro com você. Portanto, se você deseja participar da morte de Cristo para receber dele o perdão dos seus pecados, se você deseja ressuscitar com Cristo para receber dele a presença, a companhia, o fortalecimento, se você quer desfrutar da promessa de que ele voltará e se encher de toda esperança, porque um dia nós vamos morar com ele e lá já não haverá mais dor, pranto, tristezas. Hoje eu quero te convidar a abrir o seu coração e a recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Está aparecendo um número nessa tela e eu quero convidar você a entrar em contato se você está tomando essa decisão. Se você está tomando essa decisão de participar com Jesus, de sua morte, sendo uma nova criatura, de sua ressurreição, desfrutando dessa companhia de quem caminha com Deus. Se você hoje deseja se alimentar da esperança de que um dia você estará com Ele, não mais Ele com você, mas você com Ele, eu quero convidá-lo a um tempo de oração. Abra o seu coração. Na fé cristã você não precisa fazer nada. Jesus já fez na cruz do Calvário por você. Portanto, não é uma mudança de comportamento que pode mudar o seu estado espiritual. É o seu estado espiritual transformado por Jesus que pode mudar qualquer comportamento. É tempo de participar da morte de Jesus e de sua ressurreição e aguardar ansiosamente que se manifeste a presença de Jesus, para que com Ele nós sejamos revelados e possamos desfrutar de toda uma eternidade ao seu lado. Ore comigo se você está tomando essa decisão. Senhor Jesus, eu reconheço a tua morte e que nela tu nos trouxe perdão. Eu creio na tua ressurreição. E porque tu não és um Deus morto, preso numa tumba, mas um Deus que venceu a morte e nos traz vida, podemos desfrutar da tua companhia. Mas também nós esperamos, aguardamos ansiosamente pelo dia em que tu há de vir e levar para si todos aqueles que morreram com Cristo, que ressuscitaram com Cristo e que serão revelados, manifestos, quando Cristo for manifesto na sua segunda vinda. Se esse é o desejo do seu coração, peça para que Ele escreva o seu nome no livro da vida e desfrute hoje de uma nova realidade, de alguém que é perdoado, que é abraçado pela presença de Deus, de que sabe como termina a história. E ela não termina com tragédia nem com dor, mas com todas as coisas sendo redimidas, restauradas para a glória dele. Jesus, que essa palavra alcance os corações, que o teu Espírito Santo venha salvar aqueles
que ainda não te conhecem. Também renova aqueles que estão distantes e para a glória do teu santo nome. Anima o nosso coração em meio a tantas dores, a esperar, confiantes de que tu há de voltar para buscar a tua igreja. Anima-nos a desfrutar da tua presença encorajadora e a celebrar porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor. Amém. Deus abençoe você. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, a morte enfrentou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, pra sempre. Espero que nesse momento você aí na sua casa já possa ir preparando os elementos, pão e vinho. E eu gostaria de pedir para, se você está em família, que o homem da casa possa servir aos demais. Se você está com alguém que não é o homem da casa, o líder, fique à vontade. Se você é a mulher que é a liderança da casa, fique à vontade também para servir. Mas não come agora. Faça com que todos sejam servidos antes. Sabe, Jesus, o divino companheiro do caminho, vai ao encontro dos discípulos de Emaús, voltando para a sua cidade, para a sua antiga vida. Os olhos daqueles discípulos estavam impedidos de enxergar a esperança, porque estavam fixados na sexta-feira da tragédia. Mas o coração deles começava a aquecer à medida que Jesus ia falando e expondo todas as Escrituras.
minha oração é que ao expor essa escritura, o seu coração possa aquecer, de tal modo que você convide Jesus para entrar em sua casa e em volta de sua mesa, celebrar a ceia do Senhor. Jesus não é refém de templos, Ele também está entre nós em nossa casa. Aliás, a mesa é um dos cenários favoritos de Jesus. O Evangelho foi anunciado muito mais em volta da mesa do que atrás de um púlpito. Eu quero lembrar para você de que os olhos dos discípulos são abertos enquanto partiam o pão, que o coração aquecia enquanto ouvia a palavra, e os seus pés se ajustaram na rota correta, voltando para Jerusalém, na rota da obediência, não mais da fuga, por conta da presença gloriosa de Jesus. Tome do pão e nesse momento traga à memória a morte de Jesus, porque na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele morreu por nós e nos trouxe perdão aos nossos pecados. Cada vez que nós comemos desse pão, nós lembramos de sua morte em nosso favor e que com Ele também morremos. Portanto, comamos todos do pão. Semelhante modo, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele não apenas morreu, mas ressuscitou. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que todas as vezes que nós comemos do pão e nós tomamos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ele morreu, ressuscitou e voltará. E quando tomamos desse cálice, nós estamos em gratidão pelo perdão dos nossos pecados, em consolo pela presença gloriosa de Jesus e em esperança, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Tomemos todos do cálice. Convido você a louvar a Jesus. Ele é digno de toda adoração. Cantemos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos
ressuscitou. Temos razões para celebrar. Glorificamos ao Senhor porque Ele é digno. Ele venceu a morte e juntamente com Ele nós também temos nova vida em Cristo. Feliz Páscoa, que Deus possa visitar a sua casa de maneira sobrenatural, que o Espírito Santo de Jesus possa passar o sangue no umbral de suas portas e você possa desfrutar da promessa de ser um desses que será resgatado para a eternidade. Ele voltará para sempre. Reina o nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo visite o seu coração, te trazendo gratidão pelos pecados perdoados, te trazendo consolo porque você está na presença de Jesus, quaisquer que sejam os cenários, mas também te trazendo esperança. Ele voltará, Ele voltará. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém, amém.